Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, especialista em tecnologia e inovação, e a gente está começando mais um Sala do Cliente, idealizado pela Sankhya, para a gente conhecer um pouco mais de perto os nossos clientes e parceiros, entender como que a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Hoje eu recebo um cliente especial, Oswaldo Próspero, diretor comercial da Optec, para falar como ele vem trabalhando com a Sankhya, contar um pouquinho da história dele e narrar para a gente aqui os desafios, mas também as oportunidades que tem nesse mundo da tecnologia. Oswaldo, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Sala do Cliente para compartilhar um pouquinho com os nossos parceiros a experiência que vocês têm com a Sankhya. Bacana, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer esse bate-papo, uma ferramenta que ajudou muito a evolução da nossa empresa, né? Oswaldo, a Optec vem do seu nome, né? Eu gostei tanto do nome que eu passou despercebido isso, mas conta um pouquinho da história da empresa e como vocês vêm se desenvolvendo. A Optec começou há 26 anos atrás, agora em agosto fizemos 26 anos, e começou arrumando computador, né? Naquela época a gente criava consórcio, então eu precisava pagar a faculdade, a engenharia, como técnico de campo ali eu não podia pagar a faculdade, e eu comecei de uns 486. A gente fez um grupo de consorciados, eram 10 pessoas que faziam parte de um consórcio e você sorteava um computador por mês. E a coisa foi crescendo que a gente chegou a ter 10 computadores, 10 grupos de consorciados entregando 10 computadores por mês, né? E a gente estava já entregando para um pessoal da Whipple, da Eletropaulo, dos colégios Peridomos aqui em São Paulo, né? E isso foi tomando corpo. E chegou um momento que aquele bico, né, o fundo do quintal, não deu mais para ficar só como fundo do quintal, né? Ele cresceu e começou a gerar mais demandas, e aí nasce o Optec. E aí, como um bom engenheiro, criatividade zero, o nome Optec é Oswaldo Próspero Tecnologia, né? E acho que encaixou bem, né? Oswaldo, você também tem um pé na administração, né? Engenharia e administração. Como que a administração ajudou a engenharia e vice-versa? Assim, eu acho que quando a gente fala, principalmente quando o negócio vai tomando corpo, é muito importante esse casamento, né? Não tenha dúvida. É aquela questão, né? Quando a gente está falando de técnico, né? Geralmente, pelo menos as histórias das empresas que a gente atende hoje, a gente atende mais de 90 empresas aí, cuidando da TI inteira, o início da empresa é para resolver problemas. Algum problema que aquele empreendedor viu oportunidade e efetivamente começou a trabalhar. Então, geralmente é uma solução mais técnica ou que ela seja administrativa para resolver problemas, né? Só que depois que você supera essa questão da entrega, vem o desafio da gestão de colaboradores, gestão de time, gestão de números, gestão de crescimento, plano, meta, e aí que veio a necessidade de fazer a administração, né? Eu fui buscar um treinamento na FEI aqui em São Paulo, administração para engenheiros, né? Para ir para essa área mais com uma visão humana ali, uma visão de pessoas, né? Depois outros treinamentos vieram, como o MBM, que é Master Business Management. São só empresários que fazem esse treinamento, então, junto uma sala com 40 empresários, vão discutir desafios, gestão de pessoas, crescimento, investimento, meta, também agregou muito na nossa história, né? Você mencionou na trajetória de vocês esse processo de começar a atender grandes empresas, multinacionais, inclusive. O que que isso muda? O que que isso passa a exigir de vocês em termos de processos, cobranças, demandas? Como que foi essa experiência? Só para vocês terem ideia, nesses 26 anos de história, hoje nós somos um dos grandes players, fornecedores de soluções para a IBM, né? Nós ficamos 3 anos batendo na porta da IBM, gerando proposta. Na época era o Luiz André, o comprador que eu tinha muito contato, e aí eu falava para ele, cara, quando é que eu vou deixar de ser parede e virar algum projeto, né? Então, 3 anos depois, gerando proposta, gerando alinhamento de soluções, nos convidaram para fazer um projeto que era uma casca de ferida, né, como a gente diz, né? Era para fazer um moving de data center na CEMAR, que é a Companhia Energética do Maranhão. Ninguém queria ir para lá, ele falou, cara, se vocês fizerem esse bem, a gente libera mais espaço para vocês. Então, tecnicamente, a equipe estava pronta, mas viver um projeto para a IBM, para uma companhia energética lá no fim do mundo, para efetivamente fazer um trabalho de qualidade, tem muitos desafios, né? Desafio de equipe, de certificação, de tempo de atuação no projeto, a tratativa da comunicação com uma equipe que tem uma cultura diferente. Então, tudo isso foi agregando e trazendo musculatura para a equipe da Optec para efetivamente conseguir entregar a qualidade e evoluir. A exigência do grande é sempre muito maior.
A recompensa vem da mesma forma, mas o trabalho é muito grande, né? Ou seja, você foi desafiado por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e deu certo, né? Isso é interessante, mas o que você falou do preparo é muito, muito importante aqui para nossa conversa, né? E aí você citou vários elementos que configuram o preparo, né? Certificação, preparo técnico, a equipe como um todo, é muito interessante. E nesses 26 anos, aí em que momento que a Sankia entrou nessa conversa? Em 2011, a gente já está com um corpo grande, a gente já está com em torno de 115 colaboradores, muitos deles alocados na Recall hoje, né, impressoras, então todos os recursos da Recall eram colaboradores da Optec espalhados pelo Brasil todo, fazendo projeto para a IBM com Semar, nós temos um projeto com a IBM para fazer o Moving Data Center do Banco Real para o Santander inteiro, todos os finais de semana durante um ano. Então isso demandava agenda, as ordens de serviço, central de custos disso, equipe em stand-by, enfim, várias demandas que sem uma gestão, sem um controle dessas informações e desses cronogramas, não seria possível, ia estressar o time inteiro, né? Então, essa demanda desses projetos com maior volume, ela demanda muita gestão. A gente não consegue fazer nada sem uma liderança efetiva, né? Vem a necessidade de dar a ferramenta para que a liderança consiga gerir os projetos e entender a etapa de cada um. Então, 2011, com uma estrutura bem grande, a gente vai juntando tudo no Excel. Então, mais de 7 sistemas, sistema de RH, sistema de ponto, sistema para emissão de nota, sistema para controlar chamado, indicadores, uma sopa de letrinhas, né? Aí vem a necessidade de dizer assim, pô, a gente precisa de uma ferramenta para unificar isso tudo. A gente foi atrás de players do mercado, a gente ouviu os concorrentes principais da Sankia, e muitos deles não tinham SLA, por exemplo. Né? Então, o que a gente queria? Controlar o nível de serviço em relação a todas essas ordens de serviço. Elas são todos esses entregáveis, né? A IBM trabalha muito com SLA. Qual é o tempo de resposta dos projetos? Então, a gente foi atrás de uma ferramenta que tivesse no core o SLA. E a gente só encontrou SLA na Sankia. Então, os principais concorrentes não trabalham com SLA, não conseguem medir pendências, não conseguem medir atrasos de projeto. E a Sankia tem essa solução e é isso que encantou para que a gente trouxesse para dentro da nossa estrutura da Optec, né? Aspecto interessante, porque no sala do cliente a gente fala com vários perfis, né? Logística, e não necessariamente que o core ali é tecnologia. No caso de vocês, muda um pouco a relação, porque você está do outro lado aí com um olhar de tecnologia puramente, né? Que diferença você vê, assim, quando você olha para outros perfis de clientes que têm um foco também em B2C, que estão contratando ali uma solução de gestão? Nesse caso e na relação de vocês com a Sanca, o que muda, né? O fato de vocês terem muito critério técnico, que você até deixou claro aqui, quão diferente é a dinâmica? Um grande ponto, assim, que realmente foi disruptivo é a questão da usabilidade, né? A ferramenta, ela é bastante fluida. E quando a gente usou umas outras soluções, cada informação estava no lugar, ela não era fluida. Você não conseguia gerir a informação de uma forma clara. Então, quando a gente tem o drill down da Sank, isso é fantástico. Você sai de uma visão de indicadores ali, de gráficos, e vai descendo no detalhe da informação. Isso ajuda demais porque ela é uma informação contínua e te dá a condição de chegar no detalhe para tomar uma decisão. Isso eu acredito que é um grande ganho, um baita diferencial. E quando a gente precisa dessa informação rápida e sem ficar caçando tela, a Sank ajudou muito. A questão de ser web também é um grande diferencial, né? Nós temos estrutura de cloud, uma estrutura de nuvem bastante robusta. Quando a Sankia diz que é totalmente web, a gente até estranha, fala, poxa, mas a maioria dos RSPs estão on-premise ali, estão numa estrutura diferente. Como é realmente ser web a Sankia, né? E aí a gente entendendo e acompanhando a implantação que nós fizemos e também depois disponibilizando para outros clientes, deu para ficar muito claro que realmente a web, eu não preciso instalar nada em lugar nenhum. E na pandemia isso foi um grande diferencial, né? Ajudou demais na mobilidade de todos os colaboradores nossos de ir para casa fazer home. Cada um pegou seu notebook e foi embora, acabou, sem dificuldade nenhuma. Então são algumas coisas da tecnologia da Sankia que eu vejo que os clientes que contratam, como nós, realmente se encantam.
esse aspecto é muito importante, o fato de ser web, né? E para muitas pessoas que nos acompanham, que precisam fazer uma contratação ou precisam de uma parceria e não necessariamente tem um olhar muito técnico, você já deu algumas pistas aí, mas o que na prática significa ser web? Por que o web hoje é sim um diferencial quando você olha todas as outras soluções e no ecossistema como um todo? Algumas ferramentas que nós cotamos para comparar com o Sankhya se dizem web, né? Mas o quanto é web realmente, né? E o que é essa diferença técnica trazendo de uma forma simples, né? Então, quando alguns concorrentes da Sankhya falam que são web, ele precisa de um arquivinho instalado no computador. Ele precisa de um aplicativozinho instalado. Ele precisa de alguma coisa para que efetivamente a interface da aplicação, né, da Sankhya, do ERP que for, esteja na tela. Então, isso gera uma certa dificuldade quando precisa ganhar escala e acelerar a implantação para, por exemplo, no caso de Covid, mandar todo mundo para casa. Quando a gente fala de Sankhya, não. Você simplesmente tem um endereço como o endereço do Google, o endereço da Microsoft, o endereço do Gmail, ou seja, é simplesmente um endereço no navegador que você já utiliza. Então, você não precisa instalar nada em lugar nenhum. Simplesmente você pode ter um serviço de data center como o da Optec, em que seu Sankhya está alocado aqui dentro, e ele usa um browser qualquer, um navegador qualquer, acessando esse endereço e pronto, login e senha já está tudo funcionando. E qual que é a camada de segurança aqui, né? Em todo esse processo que você me falou, como eu me certifico que é seguro, assim, né? O que te dá essa segurança também? A questão da segurança é muito importante. E nós, quando clientes buscando a solução da Sankhya, estamos muito preocupados e querendo saber como é que isso funciona, né? Então, de uma forma bastante superficial, via de regra, o data center tem uma questão de firewall, uma questão de segurança da informação, uma questão de backup de todos esses dados da aplicação Sankhya dentro da sua estrutura. Então, isso é o que entrega para o cliente, usuário final Sankhya. E para o cliente, onde ele enxerga essa segurança, essa confiabilidade que realmente a nuvem está segura. Primeiro, escolhendo bons provedores, como nós, por exemplo. E existem vários outros. Azure é um, Amazon é outro, enfim. E a sacada na ponta? A ferramenta Sankhya é tão legal que isso encantou também a nossa equipe, que você pode dizer que somente aquele computador, com aquele endereço de MAC address, ou seja, o endereço físico daquela máquina, só ele pode acessar da rede da empresa a estrutura do Sankhya na nuvem. Sendo simples, aquele computador está homologado para acessar a Sankhya. Se aquele computador não estiver registrado para acessar o sistema da Sankhya, efetivamente ele não entra no ERP. Então, essa é uma camada de segurança extremamente importante e que pode ser configurada de uma forma muito simples no Sankhya para que essas máquinas estejam homologadas para entrar dentro do ambiente da nuvem. Tem dois temas aqui que estão em alta, principalmente entre C-Level e executivos. Como jornalista, eu converso muito com o C-Level, e tem a parte de Smart Cloud, né, de fazer uma gestão mais inteligente, ter essa flexibilidade, e o contraste com a parte de segurança, né? Hoje tem uma prioridade aí, então tem duas discussões super importantes aqui que acabam se espelhando nessa conversa e que faz a diferença. E aí, no seu caso também, no caso dos clientes de vocês também, faz muita diferença hoje, né? Essas duas pontas, a flexibilidade, cloud, essa capacidade de trabalhar com rapidez, mas também com muita segurança, né? Perfeito. Eu acho que é uma tendência muito forte cloud, ou seja, tudo entrar como serviço, porque você também faz uma gestão tributária, trazendo para a administração, né? Você traz uma gestão tributária muito mais eficiente, em vez de você comprar ativo e depreciar ativo, e esse equipamento depois geralmente não tem custo de retomada na hora de uma venda, porque ele deprecia muito, né? Os equipamentos evoluem muito rápido. Quando você compra serviço, você tem uma gestão de tributos maior. Se você presta serviço por uma empresa em lucro real, mais interessante ainda, porque isso entra tudo como despesa no resultado da linha de receita e despesa. Isso agrega muito também como serviço. E a maioria dos grandes players vem caminhando para serviço, né? A Azure muito forte em cloud, quando ela vende a linha de desktops e notebooks e a parte de servidores x86 para a Lenovo, ela investe mais de 5 bilhões comprando a SoftLayer, que é uma empresa de soluções nuvem, soluções cloud global. Então, a IBM já vem para essa linha muito forte de cloud e com toda uma segurança embarcada, né? Então, eu acho que esse caminho não tem volta, é um caminho extremamente eficiente e que as empresas precisam olhar isso. Qual é o grande desafio? Quando você escolher o player que você vai trabalhar, ele te mostrar como é que é feita a segurança, principalmente
em casos de desastre, né? A gente ouve falar muito de ransomware, ouve muito falar de criptografia, e como você escolhe um player que mitigue esse risco, né? Então, esse é o grande ponto, e a Optec faz isso de uma forma, com ferramentas muito fortes, muito conhecidas no mercado, por uma questão de estratégia. Não é interessante comentar quais são as ferramentas, até por vulnerabilidades, mas efetivamente a gente tem toda a nossa estrutura de backup fora da nossa estrutura física. Então, isso traz mais uma camada de recuperação em caso de um desastre. Isso para a gente é 100% compliance e não há negociação, sabe? Tem que ter uma estrutura fora do seu ambiente para, em caso de problemas, conseguir restaurar. Oswaldo, você já trouxe essa perspectiva, como você traz a parte histórica, mas falando de resultados agora de forma prática. No caso de vocês, quando você olha hoje para resultados e você olha para essa parceria com o Sank, o que você consegue mensurar? Assim, no que você consegue ser mais eficiente, escalar, ter velocidade, segurança, como eu falei, enfim, vários aspectos aqui. O primeiro ponto é o seguinte, como eu comentei, nós tínhamos em torno de 7 soluções. Então, para emissão de nota era uma ferramenta, para chamada a gente usava o GLPI, que era uma solução open source, ou seja, a sopa de letrinha. Só que a hora que você compila tudo isso no Excel e informações vindas de vários locais, você não tem segurança naquela informação, naqueles valores que foram gerados, volume de chamado. Será que aquele volume de chamado está correto? Quantas horas eu usei em cada chamado para saber se aquele cliente deu lucro ou prejuízo? Como a gente vai compilar essas informações para realmente analisar? O Sank agregou demais com isso por justamente ser uma solução integrada. Então, quando a gente abre um chamado, gerencia o técnico que atendeu, gerencia dentro da Sank o volume de horas que ele usou para aquele cliente, o contrato passa a ser muito mais gerenciado. Então, exemplo, vamos dizer que eu tenho um contrato para fazer um suporte de TI nível 1, e esse contrato eu cobro R$ 1.000. Quanto tempo que o técnico nível 1, que custa X reais, atuou nesse cliente? Quanto tempo o nível 2, que é um cara mais caro, atuou nesse cliente? E o nível 3, quanto tempo eu desperdicei, eu investi, na verdade, nesse cliente para poder entregar o serviço que foi comercializado? Dentro da Sank isso é muito rápido, porque as OS são lançadas por técnico, então eu já sei o custo do técnico, já sei quantas ordens de serviço ele fez para aquele contrato específico, e nós temos casos de clientes que têm mais de 5 contratos. Então imagina como é que era gerido isso antes de Sankia. Eu ia ter que ter vários contratos, os chamados todos independentes. Hoje não. Esse cliente, por exemplo, ele tem solução de nuvem, cloud, ele tem solução de firewall, ele tem solução de suporte, ele tem outras soluções que nós temos no nosso portfólio. E isso tudo fica debaixo de um guarda-chuva Sankia, contrato, aberturas de chamado para cada solução que nós cadastramos e parametrizamos. No final, eu sei todo o gasto que eu tive para entregar aquele contrato e o quanto sobrou no final do mês em cada projeto, em cada cliente, em cada período, enfim. Eu consigo gerir tudo numa plataforma só, que é o Sankia, né? Esse desafio da integração, ele aparece muito aqui, né? Independentemente da indústria, continua sendo uma dor, continua sendo uma premissa importante. Oswaldo, só para a gente fechar ainda um pouco mais o lado de ferramenta, mesmo para quem não está familiarizado, acho que você pontuou muitos benefícios aí, mas dá o nome da ferramenta, né? Assim, a ferramenta que você que usa, que mais usa, e resumindo assim, o maior impacto que ela gera, para a gente conseguir também levar um pouco esse lado prático para as pessoas. Vamos pensar num grande projeto que nós temos aqui e que sem Sankia não seria possível entregar, tá? Não vejo como a gente ter assumido esse projeto sem estar com a Sankia já implantado, parametrizado e azeitado, né? Nós utilizamos Sankia. É interessante comentar isso. Nós compramos Sankia em 2017, setembro de 2017, alocamos 2 técnicos da nossa área para focar no Sankia. Em janeiro de 2018, a gente já estava emitindo a primeira nota e começando a fazer toda a gestão dentro do Sankia. Então, a gente se dedicou, alocou recurso específico para o projeto e muito rápido a gente chegou já a utilizar a ferramenta, tamanho era a dor. Então, hoje, para você ter ideia, junto com a IBM, nós atendemos todos os chamados nível 1 da CEMIG. Então, as agências da CEMIG aí, no quintal da Sankia, né, em Minas inteiro, são 140 e poucas agências da CEMIG, e todo chamado nível 1 a Optec que faz para a IBM. Então, a gente está falando em torno de 400 a 500 chamados por mês só da CEMIG. Então, a gente tem um background aqui grande de equipe técnica para poder lançar as ordens de serviço, fazer o atendimento remoto lá nos clientes
e depois saber se a gente tem lucro ou prejuízo do que a gente está faturando em cima da demanda que é gerada. Então, se você não tiver uma ferramenta robusta para organizar essas informações e ganhar escala, a gente não conseguiria crescer. E falando em números e porcentagem, de 2018 para cá, a gente não ficou limitado em ferramentas, então a gente consegue trazer mais clientes, mais volume, consegue gerir os resultados de uma forma mais eficaz, e a nossa média de crescimento, claro que a pandemia ali deu uma judiada, né? Mas a nossa média de crescimento está em torno de 30% ao ano, né? Então, com uma ferramenta integrada com banco, integrada com ficha de cobrança, integrado com a parte de baixas automáticas, gestão financeira, dá condições a gente investir mais e crescer mais, né? Você mencionou um outro aspecto que aparece muito aqui nas nossas conversas, que é a dedicação. Os profissionais ressaltam isso. Por que é importante ressaltar, ainda que pareça óbvio, assim, esse nível de interesse pela ferramenta, pelo processo, de conseguir usar o que ela tem de melhor? Essa dedicação ela apareceu em outras conversas que eu tive aqui. Ficou claro para a gente que a ferramenta entrega, agora a equipe tem que estar engajada. Esse é um grande desafio da equipe estar engajada. Por quê? Muitas vezes, a hora que você começa a parametrizar a ferramenta, tem muitas ferramentas que estão na mão dos colaboradores. Então, muitas vezes, essas soluções foram definidas e adquiridas porque o colaborador tinha familiaridade com ela e estava confortável com ela. Mas, efetivamente, ela não integrava a empresa inteira. Então, não adianta você ter um apartado, você tem que realmente estar todo mundo na mesma ferramenta. E quando a gente percebe que esse engajamento, muitas vezes, ele não acontece, porque não há um interesse do colaborador em fazer com que isso aconteça, porque aí os números vão aparecer, né? Bons ou ruins, mas eles vão aparecer. E, às vezes, o pessoal não quer que apareça o número, né? Porque vai tirar a muleta, né? Então, esse engajamento é extremamente importante. E a liderança tem que estar do seu lado. Nós tivemos algumas ações de troca de liderança também, e no projeto de implantação e pós-Go Live, a gente percebeu que muitas passadas de mão na cabeça do time, sabe? E a gente entende que a liderança ela tem que contribuir muito, mas ela também tem que participar e cobrar da evolução dos colaboradores, né? Então, eu acredito que isso ajudou demais a implantação e trazer esse engajamento. E sem isso, nada funciona, né? É 50-50. 50% é ferramenta, 50% foi o time da Sank e 50% é o time da Optec para realmente entregar, estar afim e pôr energia. Por isso que não é só sobre tecnologia, não é só sobre processo, é sobre liderança, sobre pessoas. Oswaldo, a gente termina aqui o nosso papo sempre trazendo uma reflexão muito baseada no propósito da Sank, de transformar a sociedade através de uma boa gestão. E aí eu quero colocar esse propósito espelhando o que vocês fazem hoje, assim, como que vocês, através dessa parceria com a Sankhya, conseguem transformar a sociedade se utilizando de uma boa gestão. Essa é boa para terminar, hein? Eu acho que vai muito ao encontro do meu propósito de vida, né? Qual é o meu propósito de vida há alguns anos, nesses treinamentos que a gente faz com bastante empresários ali? Um deles, a gente fez o Advanced e a finalização foi em Vegas, visitando as Apos, né, cara? Então, assim, uma baita de uma história, muito legal, assim, muito crescimento, muito conteúdo. E o propósito de vida é ajudar o maior número de pessoas que estiverem ao meu alcance a alcançarem os seus objetivos. Então, o que a Optec, junto com a Sankhya, se propõe a fazer? A dar condições para que os colaboradores alcancem seus objetivos usando a nossa estrutura, usando nossos softwares, usando a Sankhya, usando nossos indicadores, nossas ferramentas, para que eles fiquem confortáveis aqui e ajudem os clientes, principalmente em alta disponibilidade, que é a nossa entrega, que é o nosso propósito. Então, a gente concilia pessoas, e sem as pessoas nós não conseguimos fazer nada, entregando essa alta disponibilidade e essa qualidade para o cliente também crescer, poder contratar mais gente e aumentar o nível de qualidade desses colaboradores, de incentivo, de conhecimento, de evolução, para que eles façam isso com a geração deles, com os filhos, e que realmente a gente alcance um país melhor, com bastante sonhos e bastante objetivos, né? Ou seja, não é só sobre negócios, não é só sobre empresas, é sobre uma perspectiva de presente, mas de futuro muito importante, de legado, né? Oswaldo, queria super agradecer, parabéns pela trajetória de vocês.
muito à vontade de conversar com você, né? Sendo uma pessoa tão querida aqui internamente. Foi muito legal trocar e receber um pouco desses aprendizados baseados na experiência de vocês. Eu que tenho a agradecer, a gente usa muito a palavra gratidão, e então a gratidão é nossa em poder compartilhar o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, o que a gente está vivendo e crescendo, e pontuar uma coisa que eu esqueci, que me veio à mente agora. O acompanhamento evolutivo é primordial, e a Sankhya tem um processo de acompanhamento evolutivo que provoca, que incomoda, dizendo assim, cara, você não está usando tal modo, seu time não está usando todo o potencial da ferramenta. Então, esse acompanhamento evolutivo que a Sankhya faz é fantástico. Então, se eu puder contribuir é que, após a implantação, façam um acompanhamento evolutivo, provoquem seus times, provoquem sua liderança para extrair o melhor da ferramenta que todos têm que ganhar. Então, gratidão a você pelo seu tempo, a Sankhya pelo convite. Tamo junto e vamos para a lua aí, vamos para cima. Gratidão. Hoje eu recebi o Oswaldo Próspero, diretor comercial da Optec. Para você que está aqui acompanhando a gente, convido também para assistir os outros bate-papos do Sala do Cliente, para ver e acompanhar um pouquinho o propósito, a aplicação do propósito da Sankhya de melhorar nossa sociedade por meio de uma boa gestão. É isso, até o próximo episódio do Sala do Cliente.